Bom, o exercício de casa, da página 3, o exercício de número 4, né? Também ficaram com dúvida. Do exercício de número 4, pede-se: assinale a alternativa falsa. Então, é legal quando a gente identifica assim, né? O que é verdadeiro, o que é falso. Sempre grifem, pra gente não esquecer o objetivo do exercício, tá bom? E daí, então, ele dá pra gente as alternativas e nós temos que ver, né, verificar qual delas que é a falsa. Então, nesse processo, a gente vai encontrar vários que são verdadeiros, tá bem? E para isso, a gente vai ter que testar algumas coisas. Bom, dos itens aqui, vejam que eles nos apresentam, ó. Se A é menor do que B, então A mais C é menor do que B mais C. Vejam que aqui os que seriam números, né, digamos assim, que é o A, o B e o C, está de forma genérica, né? Então, legal desses exercícios é a gente dar algum número mesmo para eles, né, trabalhar com a forma numérica, porque assim a gente consegue enxergar melhor o que está acontecendo, tá bom? Com esse processo. Então, é exatamente isso que eu vou fazer, tá? Vou colocar aqui no meu rascunho. Então, nessa parte do item A aqui, o A tem que ser menor do que o B, certo? Então, um A menor do que o B, a gente pode pegar um número, por exemplo, 1 é menor do que 2, certo? Certo. E daí, então, nós vamos pegar um outro número, que é o C, né? Então, aqui no caso, o C pode ser qualquer outro número. Então, o meu C, eu vou escolher 3, tá? Então, aqui o A é igual a 1, o B é igual a 2 e o C é igual a 3. Ele diz que A mais C é menor que B mais C, certo? O meu A é 1, o meu C é 3. Então, 1 mais 3 é menor que o meu B é 2 mais 3. Vejam, 4 é menor do que 5? Sim, é menor do que 5. Então, essa é verdadeira. Então, não é essa, porque ele quer a falsa, não é mesmo? Então, é o item A. O item B. Se A menor ou igual a B, então A mais C menor ou igual a B. A mais C menor ou igual a B mais C, no caso, né? Então, se A menor ou igual a B, como no anterior a gente colocou que são números diferentes, nesse permite que eles sejam iguais. Então, A menor ou igual a B. Eu vou escolher um A igual a B, que é igual a 2. Não sei, gente, eu tô chutando os valores, tá? Vocês podem chutar outros valores, só respeitando, né, o que se pede nessa parte aqui, depois do então, tá bom? Só não erra nessa parte. E o C vai continuar sendo 3, tá bem? Ele diz assim, que A mais C menor ou igual a B mais C. Vejam, já coloquei que o meu A e meu B é igual a 2 e o C é igual a 3. Implica, então, que o meu A é 2, mais C, mais 3, é menor ou igual a 2, que também, né? Mais o C, que também é 3. Bom, 5 é menor ou igual a 5? Sim, né? Aqui no caso não é menor, mas é igual. E daí, ok, ele permite que seja igual. Então, também é verdadeiro. E agora, nós vamos para o C. C. Se A mais C é menor do que B mais C, então A maior do que B. Vejam que essa parte aqui, ó, essa parte da condição, né? Se A mais C menor do que B mais C é igual ao item A. Viram? A mais C menor que B mais C. É igualzinho. Só que aqui, a gente, no primeiro item, né, do item A, a gente verificou que para acontecer isso daqui,
o A tem que ser menor do que o B. E no item C diz que o A tem que ser maior do que o B. Certo? Então, aqui nós temos uma contradição. Se o A é verdadeiro, o C só pode ser falso, porque não vai dar certo isso, né? Para isso daqui acontecer, para o A mais C menor do que o B mais C acontecer, o A tem que ser menor do que o B, e não o A maior do que o B, certo? Então, a nossa alternativa falsa é o item C. Está bem? E daí, se nós já encontramos a falsa, como, né, em todos os exercícios, né, em prova e tudo mais, só tem uma alternativa que deve ser assinalada, nesse caso aqui, o item C já pode ser assinalado, né, porque ele entra em contradição. Está bem? Só aqui, acrescentando, né, digamos que essa alternativa aqui fosse a última. A gente teria que analisar essas outras duas, certo? Então, vamos analisar só para que a gente não fique com dúvida, tá bom? Então, do item D, vejam, ele pede a seguinte coisa, né? Se A menor do que B e C menor do que D, então, não se pode comparar A mais D e B mais C. Bom, vamos dar um exemplo numérico para isso, né? Vou colocar aqui no meu rascunho, aqui no finalzinho. O meu A, eu vou dar um exemplo, A sendo 1, o B sendo 2, o C sendo 3 e o D sendo 4, tá bom? Bom, tá respeitando o A é menor do que o B e o C é menor do que o D. Tá respeitando, então, tudo bem. Pode ser esse exemplo mesmo. Ele diz que a gente não pode fazer uma comparação entre A mais D e B mais C. Bom, A mais D dá o quê? Dá 1 mais 4, que dá 5. E B mais C é 2 mais 3, que também dá 5. Vejam que deu valores iguais, né? Mas e aí, será que para esse exemplo numérico dos valores iguais, mas será que para outros exemplos numéricos que respeite esta condição de A menor do que B e C menor do que D, também vai dar sempre igual? Ou a gente não sabe. Então, a gente vai dar outro exemplo numérico. O outro exemplo numérico é A sendo 1, B sendo 2, o C sendo 6 e o D sendo 9. Bom, tô chutando valores, vocês podem dar outros valores, tá bom? Desde que respeite o A menor do que o B e o C menor do que o D, tá bom? Bom, A mais D é 1 mais 9, que dá 10. E B mais C. Bom, B mais C dá 2 mais 6, que dá 8. A gente consegue fazer a mesma comparação como o anterior? Bom, essas coisas aqui são diferentes, né? Então, aqui fica algo muito vago para se comparar. Então, realmente não tem comparação. Como não tem comparação, essa alternativa aqui é verdadeira. Alternativa D de dado é verdadeira. E vejam que a alternativa E é a mesma que a D, né? A única diferença é que o sinal, só muda o sinal, ó. Se A maior do que B e C maior do que D. Então, não se pode comparar A mais D e B mais C. Viram? É a mesma coisa, só mudou o sinal. Daí, como o D já é algo verdadeiro, a gente não consegue comparar, mesmo que a gente mude o sinal, a gente também não vai conseguir comparar, não é mesmo? Então, essa também é verdadeira. Então, realmente, a alternativa é a C de casa, tá bom? Que ela é a única que é falsa. Também espero que vocês tenham entendido agora.